E nessa aula vamos conversar um pouco sobre a conversa do atleta com apoiadores, com sua equipe e com a sociedade em geral. Entender a dinâmica do seu esporte, da sua prática esportiva, é importante para que esse atleta tenha essa conversa com seus apoiadores, com seus companheiros de equipe e com a sociedade em geral. Antes da conversa entre o atleta e o apoiador, é importante que ele olhe para dentro de si. Ele se entenda como pessoa, como um atleta, na equipe ou meio onde ele treina ou desenvolve seu esporte, entenda o seu esporte em geral e dessa forma, como se fossem camadas, ele vai abrindo e criando um repertório para que ele possa levar a sua mensagem, o seu esporte, à comunidade em geral. E para entender melhor essa questão, eu vou trazer alguns pontos que te ajudarão a desenvolver melhor e assim, no final dessa aula, você terá uma história, um repertório para que possa debater com a sociedade sobre a sua prática esportiva, sobre você e o que você pode oferecer. Aqui na plataforma, iremos disponibilizar um PDF que te ajudará a revisar esse exercício. Para começar, pensa comigo. Você já se fez a pergunta, quem eu sou? Entender quem você é muito importante para todo o processo, para qualquer atleta. Para responder isso, selecione suas características pessoais, sua história, coisas que seja palpável, que para quem ouve de você, entenda e logo saiba com quem está falando. Outro ponto importante é o que eu espero do esporte e aonde eu quero chegar com essa prática esportiva. Entender o nosso caminho e a nossa meta é muito importante para que esse processo seja um processo congruente e confortável. Assim como é importante conhecer você, é importante você conhecer o seu esporte. Quais são as regras? Liste as regras e tudo que você saiba desses aspectos para que você possa praticar esse esporte com perfeição. Liste as regras da modalidade e o que é importante saber para praticá-la com perfeição. Estude e busque a história desse esporte, de onde veio suas origens e como chegou até aqui. E quais as principais equipes desse esporte? Quais as principais competições? Ou as competições que estão acessíveis a você? Listar esse cenário do esporte é importante para que você saiba onde está colocando seus pés. E quem apoia esse esporte? Quais as pessoas estão competindo? Quais as referências? Pessoas formam o esporte como conversamos anteriormente. Liste elas, entendam elas. Talvez isso possa ser uma forma de fazer o seu caminho, uma forma de guiar e de você entender como proceder. E quem apoia? Quem promove o esporte? Entender isso te ajudará no cenário que você vai encontrar. Quem são os atletas? Quem são as pessoas que competem e as principais referências da sua modalidade? Entender isso fará com que você tenha um espelho ou um horizonte para onde olhar. Quem são os apoiadores? Quem promove o esporte? Isso te mostrará um pouco do cenário em que você vive. Saber o que não fazer também é importante. Quais as atitudes são inadmissíveis? Quais as atitudes não são bem vistas, dentro e fora do contexto esportivo? E agora que você já entendeu um pouco da atmosfera e de você, que tal levantar o que você oferece para quem assiste aquele esporte, para quem gosta, para quem apoia e para quem está acompanhando a sua carreira? O meio em que ele vive é diretamente influenciado por ele. A sociedade vê o atleta como referência e assim cobra dele atitudes socialmente corretas. Quando o atleta é visto como exemplo, seu estilo de vida e atitudes passam a ser referência para outras pessoas e assim ele acaba guiando ou até mesmo sendo como um norte para outras pessoas que o admiram e acompanham. Imagine que um jovem começa a praticar um esporte. Suas atitudes começam a mudar. Dentro de casa ele vai agir de forma diferente. Talvez uma alimentação, talvez horários mais regrados, entre outras coisas. As pessoas que estão em volta dele notam isso e vendo sua evolução passam a se comportar diferente. Outras pessoas vendo aquela família mudar notam também o quanto aquela evolução é benéfica e acabam mudando suas atitudes. E assim vai se propagando. A onda do esporte vai passando de uma pessoa para outra e talvez possa mudar a sua sociedade. E nesse contexto de mudança de sociedade, naturalmente surgem olhares de apoiadores. E o que um apoiador busca? Normalmente, ele quer algo que gere valor. Ele vai apoiar o esporte e o atleta que leve uma mensagem à sociedade, que leve algo de positivo e que agregue a sua marca, a sua empresa, o seu nome ou o que quer que seja.
Nisso, o atleta tem cada vez mais responsabilidade social e gera cada vez mais um impacto no meio que vive. Portanto, o atleta entender sua missão, sua visão e seus valores ajudará para que ele passe uma mensagem melhor do seu esporte. E os apoiadores, assim, comecem a incentivar cada vez mais aquela modalidade. Espero que você tenha compreendido este módulo. Entender o contexto esportivo é importante para você se manter na sua prática esportiva e fundamental para que você continue aproveitando as próximas aulas.